Pessoal, separei uma entrevista dada no dia de hoje por Nicolas Ferreira, importantíssima, e que ele vai dar respostas sobre o momento, o que está acontecendo, vitória de Donald Trump, candidaturas à presidência em 2026, bem como a situação do Senado para impeachment de ministro do STF a partir de 2026. Pessoal, tá imperdível. Eu separei alguns trechos que ele deu, então, lá no Metrópolis, e eu tenho certeza que vocês não vão querer tirar o olho da tela. Então já chega correndo aqui, deixando o like. É importante o gostei, porque faz com que o YouTube entenda que tu gosta do nosso conteúdo. Por mais que tu seja inscrito no canal, se tu não clicar no gostei, ele não deve te mostrar o próximo vídeo. É assim que está funcionando agora o YouTube. Sem contar que tu precisa estar inscrito, não é, pessoal? Se tu não é um inscrito, te inscreve. Agradeço a todos aí pelos 200 mil inscritos. O nosso canal está crescendo e crescendo muito, e graças a vocês. Sem enrolação nenhuma, gente, porque eu tô curiosíssimo para assistir junto com vocês essa entrevista do Nicolas, que promete. Vem pra tela que o Debate em Foco, ele tá no ar. E ele vai começar respondendo aqui sobre o sonho. Tem o sonho de um dia chegar ao cargo de presidente da República do Brasil? Veja só. Para responder essa pergunta, preciso dar um contexto primeiro, mas é claro que aquele vídeo primeiro não representa somente números, né? Representa uma insatisfação generalizada da população, de uma indignação com um Estado grande, preguiçoso, fraco. E no vídeo eu não falo somente do Pix, né? Eu falo dos gastos da Janja, eu falo dos gastos, enfim, dos ministros do STF, das promessas que não foram feitas, como a da picanha. E é claro que eu não me basearia num desejo de me tornar candidato à presidência somente por um vídeo. Mas é claro que eu acredito que é um sonho, assim como todo mundo tem um sonho dentro da sua carreira de chegar no mais alto posto daquela carreira. Como um jogador de futebol, acredito que, por exemplo, o Neymar, o sonho dele é ganhar uma Copa do Mundo, porque vai ser a melhor maneira dele servir ao seu país. Eu acredito que também, dentro da política, é um sonho também servir ao meu país da melhor maneira possível, no melhor cargo possível. Muitas pessoas falam isso comigo, confesso que eu fico agradecido. Vejo que é uma cadeira que muitos almejam, mas poucos, de fato, compreendem a profundidade de ser presidente da República, até mesmo porque é uma pressão, é uma experiência que você precisa ter gigantesca para poder dar o rumo para o país, mas não querendo me nivelar por baixo, mas enfim. A maioria dos presidentes, tirando aí o presidente Bolsonaro, é nivelado bastante por baixo, então tem que nivelar por eles. De que se até a Dilma foi presidente da República, por que não, né? Também não posso algum dia aí me candidatar à presidência da República desse país, não tenho dúvidas que vai ser um anseio de hoje, pessoas, adolescentes, crianças que desejam isso, e que futuramente talvez possa ser uma realidade deles estarem votando em mim para presidente. O senhor está com 28 anos, portanto, isso poderia acontecer, uma eventual candidatura, apenas em 2034, correto? Sim, não sou candidato a presidente da República nos próximos anos, tanto por questões legais, quanto porque também acredito que tenha o nome mais forte, mais competitivo com o Lula, que é o presidente Jair Bolsonaro, e não somente por ser um nome competitivo, mas pela experiência, pela própria gestão, né? Economicamente, você pode gostar ou não do Bolsonaro e ter as suas críticas com ele, mas as estatais não tinham o rombo que está tendo agora, as escolhas dos ministros eram algo completamente discrepante ao próprio governo Lula agora. Agora a gente está tendo um ministro que saiu do governo com caso de denúncia de assédio sexual com outra ministra, inclusive. Nós temos aí a ministra, que nem sei de que é, mas o currículo dela, que ela é a irmã da Marielle Franco. A nossa ministra da Saúde, nem formada na área, ela é. Tá faltando insulina hoje nos postos de saúde do nosso país. Nós temos uma ministra do meio ambiente que está agora com os recordes de queimada na Amazônia. Se você fazer um comparativo com o Bolsonaro, sem falar do Haddad, né, agora também, Paulo Guedes, nós temos aí a própria ministra Damares, nós tínhamos a indicação como do Roberto Campos para o Banco Central. Enfim, você tem uma equipe técnica como a do Tarcísio, e agora, em apenas um ano depois, o Lula já tem um rombo de mais de 200 bilhões. Ou seja, vejo que por esses motivos, é claro, ele será o nosso candidato a presidente da República pela direita nos próximos anos, e acredito que é um planejamento grande que tem que ser feito para qualquer nome que vier. Sobre Tarcísio de Freitas ser um candidato à presidência na ausência do ex-presidente Bolsonaro por conta da inelegibilidade, seria um bom nome? Olha, o Tarcísio é um nome forte, até mesmo porque teve o apoio do Bolsonaro e fez um trabalho excelente à frente do seu ministério. É governador de São Paulo, o que obviamente dá uma projeção para ele a nível nacional, mas enfrenta, obviamente, dificuldades no âmbito, talvez, de popularidades em outros locais que o Bolsonaro já tem, obviamente, maior facilidade. Por exemplo? Por exemplo, eu acredito, talvez, no Nordeste, no sentido, talvez, entre os jovens. O Bolsonaro, e lembro aqui a todos que em 2016, os filhos falavam com os pais que gostavam do Bolsonaro. Os filhos apresentaram o Bolsonaro para os pais, porque era uma turma mais jovem. O Bolsonaro realmente era praticamente um popstar, no sentido de ir em entrevistas e dar as cortadas, enfim, ter aquela postura rígida que ele tem de forma genuína. Aquilo virou ele praticamente uma figura icônica e pop naquele momento.
E eu acredito que seja uma dificuldade, talvez no público jovem, ter isso com o Tarcísio, já que ele é um cara, digamos assim, acredito que uma pessoa mais centralizada, mais articuladora e com uma postura diferente. Mas eu vejo que talvez aí na possível ausência do Bolsonaro, ele seja o nome mais forte naturalmente. E sobre a candidatura de Gustavo Lima? Para mim, mais uma vez, defendo que qualquer pessoa tem legitimidade a ser candidato à presidência da República. Ele é uma pessoa que tem uma história de vida espetacular, né? Saiu do nada e se tornou, aí posso dizer, o artista mais estourado no Brasil atualmente, e tem uma história maravilhosa na carreira musical. E acredito que o desejo dele é genuíno. Ele está vendo um sistema, um Brasil que não anda para frente, vê a inegibilidade do Bolsonaro, tem um medo, um receio de que isso não seja revertido, e a gente ficar, digamos, ao léu, né? Então, ele de fato tem a total liberdade para ser candidato à presidência da República. Talvez, mesmo se ele não vier, ele está, enfim, talvez fortalecendo o nome dele num possível Senado. Então, eu acredito que é legítimo da parte dele também se colocar como candidato à presidente da República. Você acredita que ele está fazendo um movimento para retirar a candidatura e vir para o Senado Federal no ano que vem? Eu não sei se esse é o propósito dele. Obviamente seria uma importante decisão, porque se você coloca seu nome para candidato a presidente da República, você está jogando aqui em cima, e se caso não conseguir, o Senado é uma outra opção para ele. Enfim, eu acho que para o Gustavo Lima, eu já até cheguei a conversar com ele a respeito dessas coisas, uma orientação assim, que muitas pessoas ficam divididas, né? Pô, Gustavo, você já tem uma carreira musical maravilhosa, por que você vai entrar na área política? Não se queima com isso, porque infelizmente a política tem essa imagem muito ruim. Então acho que é uma decisão muito difícil para ele fazer, de fato. Eu acho que, não sei se é melhor ele ficar somente como um cabo eleitoral, já que ele é muito fluente na música, ou se ele tem um desejo, eu não consigo barrar um sonho de alguém. Se talvez seja o sonho dele de se candidatar para um cargo público, isso fica a cargo dele. Mas qual foi o conselho que o senhor deu para ele, para o Gustavo Lima? Olha, eu falei com ele que a decisão de entrar na política é difícil, cara. Assim, é um jogo muito injusto. Se hoje a gente tivesse uma normalidade democrática, tudo bem. Agora, hoje você, sendo honesto, você vai ser perseguido. Eu não tenho dúvidas que o Gustavo Lima, assim também como o Neymar, são perseguidos por conta das opções políticas dele, que não é ao lado da esquerda. Então, sabendo disso, saiba que ele não vai ser um mero senador ou um mero candidato a presidente da República. Ele vai ser um alvo de pessoas que querem destruir a sua imagem, perseguir a sua família, começar a levantar coisas sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Pode ter certeza que isso vai surgir. As mentiras, os ataques. Agora, uma pergunta bem polêmica feita pelo repórter do Metrópolis. O que tu acha da candidatura de Pablo Marçal à presidência em 2026, caso ele concorra? Olha, o Pablo disse em entrevistas de que ele não sairia candidato à presidência da República se o Bolsonaro também fosse. A postura do Pablo, eu já deixei bem claro quanto a algumas contradições, no sentido de anteriormente, né, quando ele foi candidato à presidência da República em 2022, ele atacava tanto o Bolsonaro quanto o Lula, falava que os dois eram o mesmo, enfim. E logo depois apoiou o presidente Bolsonaro e agora, enfim, também na eleição para a prefeitura se colocou como um cara de direita, sendo que anteriormente estava falando que direita e esquerda eram conceitos ultrapassados e que, enfim, deveria ser governalista, alguma coisa assim que ele gosta de falar. Mas você apoiou o Pablo, simpatizou, demonstrou simpatia ao Pablo na eleição à prefeitura de São Paulo em 2024. A simpatia é algo que é possível ser feito, né? Então, eu de fato falei que naquela matéria-prima que a gente tinha, e até mesmo por conta, né, de anteriormente, o próprio presidente Bolsonaro ter dado a medalha 3i para ele, ter tido aquele primeiro encontro, depois aquilo dali acabou desandando, mas dentro das opções ali, realmente, na matéria-prima que tinha para poder ter a opção, eu achei, enfim, falei, olha, realmente, se eu pudesse ali escolher, eu acredito que seria isso no primeiro turno, e falei realmente com relação ao primeiro turno. Agora, o ponto principal ali, que eu acredito que a gente tem que levar em consideração, é que o Pablo desgastou bastante a esquerda, né, com relação, por exemplo, ao Boulos. Depois fez uma live com o Boulos. É esse tipo de atitude que realmente as pessoas ficam sem compreender. Eu achei incompatível. Eu achei incompatível da parte dele. Muita gente, por exemplo, acaba me perguntando, né, qual que é a relação, por exemplo. Né? Como é que é a sua relação com o Pablo Marçal? Vocês têm uma relação de ligar um pro outro, de sair de vez em quando? Eu vi que os senhores se encontraram nos Estados Unidos. Vocês têm relação pessoal para além da política? Não tenho relação pessoal com o Pablo Marçal, nem empresarial. Nunca saí com ele, enfim, nem que seja de happy hour, nem nada. Não falo isso aqui para poder querer descredibilizá-lo, nem nada disso, é porque realmente não tem. No dia, por exemplo, que nós demos a entrevista lá nos Estados Unidos, a entrevista foi marcada no mesmo horário. Então, quando eu cheguei no prédio, ele estava lá e foi no teto, né, da CNN e tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, eu entrei, obviamente cumprimentei, eu tenho boa convivência com a maioria das pessoas aqui em Brasília, só com algumas de fato que não. E quando eu terminei de dar uma entrevista, ele estava numa live, me chamou pra live, e aí eu dei um oi, etc e tal. E depois, quando eu desci pra tomar um café, ele estava lá também e pediu para tirar uma foto. Você pode ver que muitas pessoas falam a respeito dessa proximidade, querendo talvez gerar o embate entre mim e o Bolsonaro, já que visto que o Bolsonaro não gosta nem um pouco do Marçal, mas eu vejo que são atritos aí que querem gerar de forma desnecessária
E, mais uma vez, continuo firme nas minhas convicções e tenho boa convivência com várias pessoas. Se eu não tivesse boa convivência, eles estariam me acusando de que eu não tenho boa convivência. Se eu tenho boa convivência, me acusam de ter boa convivência. Ou seja, nunca vai ficar bom para ninguém. Eu depreendo, pelo que o deputado falou até o momento sobre Pablo Marçal, é que o senhor tem uma visão que não é preto no branco em relação a ele. O senhor falou coisas que acredita que foram positivas que ele fez, como críticas contundentes à esquerda, criticou outros movimentos de Marçal, como a proximidade com Boulos na reta final do segundo turno ali, em São Paulo. Então, acredito que o senhor, dentre os nomes colocados, o Pablo Marçal é o que menos lhe agrada numa disputa à presidência em 2026, dentre os já citados, correto? Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que não é o momento agora para o Pablo Marçal, como não foi o momento para ele em 2022. Ainda assim, ele se colocou como candidato a presidente da República. Naquela época, eu lembro que ele me ligou, eu falei, não saia a presidente da República, porque o Bolsonaro está se candidatando contra o Lula, a gente precisa fortalecer. Mesmo que você tenha 1%, 2%, 3%, 7%, esse 7% não iria para o Lula, iria para o Bolsonaro. Então eu acho que precisa canalizar esse tipo de força em somente uma pessoa. Eu acho que agora, mais uma vez, o nome mais competitivo e que consiga ganhar do Lula seja o Bolsonaro. Se é uma pesquisa do Instituto Paraná que se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro ganharia. Agora, qual a importância da vitória de Donald Trump como mais novo presidente dos Estados Unidos? Eu não tenho dúvidas que a eleição do Donald Trump foi um ato simbólico muito grande para a direita. Eu digo em toda a América. Primeiro, com o Javier Milei na Argentina, depois com ele agora nos Estados Unidos e, digamos, sequentemente, as pessoas também esperam que aconteça o mesmo aqui com o Brasil. Os Estados Unidos é um país que, historicamente, é interventor, no nível, assim, mundial da palavra, sempre esteve envolvido em todos os tipos de conflitos internacionais, ou praticamente todos, e óbvio que aqui no Brasil a gente precisa ter um equilíbrio, de saber que, óbvio, eles podem sim nos ajudar no âmbito da liberdade de expressão, as big techs todas estão lá e precisam ter a compreensão do que é a liberdade de expressão aqui no nosso país, isso afeta, obviamente, muito eles. Nós somos um parceiro comercial importantíssimo também, então eu vejo que a gente tem que ter esse equilíbrio e também compreender que é óbvio também que eles querem também aquilo que nós temos. O mundo inteiro quer aquilo que nós temos, que é a Amazônia. E a gente não pode simplesmente falar, opa, tudo bem, vem cá e pega o que nós temos aqui. Nós precisamos ser um país soberano, precisamos ter uma soberania de país, de que nós, de fato, somos o Brasil, precisamos ditar os rumos do nosso país e não podemos ter interferências internacionais no nível de ferir a nossa soberania. Você já tentou contato com o gabinete do Trump ou do Elon Musk? Já teve algum retorno depois da eleição? Não tive nenhum contato formal com eles, tive um contato informal com o Elon Musk no direct do Twitter. Eu perguntei pra ele onde ele estava, eu falei com ele que eu estava lá no baile, se ele iria, ele falou, poxa, ele falou, eu tô aqui com a mensagem, pra não ser injusto até mesmo com ele. Bacana, vamos aqui, pegar o texto escrito que aí não tem erro. Mensagem de Elon Musk e Nicolas Ferreira no direct do Twitter. Exatamente, tá aqui, ó. Você pode mostrar pra gente? Tá aqui, ó. Vamos lá. Leia, ó. Hey, Elon, I'm in the Liberty Hall. Falei, ó, tô aqui no baile aqui, onde a gente pode encontrar. Aí ele falou, poxa, eu tô pulando hoje os bailes dessa noite. Eu tenho muito trabalho a fazer. Eu falei, não, você tá certo, muito trabalho a se fazer, mas de qualquer maneira, espero te ver algum dia. Foi isso. Isso, mostra aí mais uma vez. Pode mostrar aqui, Nicolas, só pra gente mostrar o registro da conversa de Nicolas Ferreira com Elon Musk no dia 21 de janeiro. E é bacana, assim, porque eu nunca imaginei, poxa, que eu, saindo de uma favela, poderia ter um direct, assim, do cara um dos caras mais poderosos do mundo e o cara mais rico do mundo, né? E pra mim é uma oportunidade, assim, de ouro, de poder um dia conversar com ele, poder falar, inclusive, sobre a própria Minas Gerais, o quão rico é o nosso estado, poder falar aqui mais do Brasil, ter também um encontro com o Donald Trump. Quando eu fui, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu sempre quero fazer o caminho inverso, sabe? Que as pessoas talvez imaginam, elas acham que, fica os deputados mais votados, vai chegar lá, meter banca, vai pedir uma agenda com o Donald Trump. Não, eu quero realmente ir pelo caminho, sabe? Da humildade, de ir construindo os meus caminhos e construindo meus contatos, para algum dia, se Deus quiser, eu poder ter um encontro. Para mim seria uma honra eu sair de onde eu saí, poder ter um encontro com o presidente Donald Trump, poder encontrar com o Elon Musk, para mim seria uma honra. Pessoal, agora ele fez uma pergunta que é muito importante. Na visão do Nicolas, a composição do Senado Federal para o ano de 2027, ou seja, após eleições ao Senado em 2026, com um novo formato aí de cadeiras disponíveis para a direita, o Nicolas acha que vai ter aí um cenário favorável para, quem sabe, um impeachment de ministros do STF? Olha, é o nosso foco. Eu não tenho dúvidas que eu só vou fazer campanha, não que o meu apoio seja garantia de vitória, mas acredito que seja um apoio representativo. Eu só vou apoiar candidatos ao Senado que se comprometam publicamente a votar sim ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E de algum outro ministro? E de algum outro ministro. O Barroso, por exemplo. Para mim ali, a penca que foi toda direcionada e colocada ali pela esquerda, algumas exceções. Eu vejo que o ministro Zanin, por exemplo, é um cara técnico, é um cara que tem se demonstrado
uma pessoa que não tem o mesmo perfil autoritário do que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo que principalmente é o ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma curiosidade, o senhor está elogiando a indicação de Lula de ministro Zanin ao STF. Não, eu tenho a capacidade de reconhecer o trabalho dele. A indicação, obviamente, não. A indicação de um advogado eu tô dizendo para o ministro do que Supremo Tribunal Federal é um tanto quanto, assim, complicado, né? E eu acredito que, no mínimo, imoral. Até mesmo imoral por ser uma promessa de campanha do Lula, que falou que não indicaria amigos ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Zanin era amigo dele. Mas feita a indicação, você acredita que ele está tendo uma atuação, o Zanin está tendo uma atuação correta? Ele não está tendo uma atuação autoritária como o ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou citar especificamente aqui para não ser nem injusto com ele, nem mesmo comigo, mas eu sei que ele já tomou algumas decisões técnicas e jurídicas boas nesse sentido. Mas, para poder mostrar que eu não sou um cara que foi o PT que indicou, eu vou falar mal. Não, eu sei reconhecer. Você já teve algum contato com o ministro Zanin? Já chegou a conversar com ele? Não tive contato com ele. Também não teria nenhum tipo de bloqueio em conversar com absolutamente ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. É muito difícil hoje as pessoas entenderem que a matéria-prima que eu tenho para trabalhar é uma matéria-prima que eu não escolhi. Eu não escolhi os ministros do STF, eu não escolhi os ministros do TCU, eu não escolhi os deputados e senadores que estão ao meu redor. É o que eu tenho para trabalhar. Conversar, dialogar, até mesmo em âmbitos de acordos, eles são necessários dentro da política. Agora, desde que isso não fira a tua essência, desde que isso não fira os teus princípios, isso seja bom para a direita e para um todo, é a política. O futuro dentro da política nesses 2 anos de Lula, com um novo presidente da Câmara dos Deputados, um possível impeachment. O que você acha dessa possibilidade? Bom, é difícil fazer previsões assim, pro futuro da política, porque é tudo muito instável, né? Como se olhasse pro céu, daqui a 20 minutos a nuvem não está mais lá. Agora, ninguém também imaginaria que o Cunha, enfim, teria todo esse atrito com a Dilma e ele pautaria o impeachment da Dilma. E, inclusive, muitos da esquerda também queriam também retirar a Dilma, porque ela é uma pessoa que não tinha um bom trânsito dentro do PT e dentro da esquerda. Agora, é uma possibilidade? Sim. A probabilidade disso, eu acho que está esquentando. Eu acho que ela está só aumentando. Por quê? Por conta da economia. O café e azeite agora são artigos de luxo no nosso país. Eu já vi café no supermercado com aquelas presas, né? Que você não conseguir tirar, a não ser que um vendedor venha e libere para você. Você tem irregularidades comprovadas dentro do pé de meia. Ou seja, foi por esse mesmo motivo, né, crime de responsabilidade fiscal, que a Dilma caiu. E é óbvio que precisa também ter o clima político. Então, o Lula, né, que já está, enfim, numa idade avançada, já não tem a mesma liderança que ele tinha anteriormente, está sem equipe, está com uma falta de gerência muito grande dentro do governo. Se a coisa começar a debandar, o centro nunca perde. Essa que é a grande questão, o centro nunca perde. Então, para os ventos não mudarem e Lula sofrer um impeachment, para mim, além de pessoalmente vai ser um voto muito bem dado que eu vou dar no sim pelo impeachment do Lula, eu acho que as pessoas vão começar a perceber que elas precisam tomar uma decisão diferente. Isso aqui não é um chamamento da direita, chamamento do Bolsonaro, meu, não. As pessoas precisam ir para a rua pelo mesmo sentimento que teve quando saíram, que não era só pelos 20 centavos. Se naquela época foram 20 centavos aumentados e as pessoas foram para a rua, hoje em dia, quanto que não aumentou da passagem? Quanto que não aumentou da tua gasolina? Quanto que não aumentou do teu alimento? Quanto que não aumentou dos seus impostos? Quanto que não está então aumentado de tudo? Ou seja, ou as pessoas estão cegas, ou as pessoas estão acomodadas com o que está acontecendo. Mas eu acho que uma hora, quanto mais bater no bolso, mais o amor vai acabar. Olha, pessoal, eu até vou acrescentar aqui nas palavras finais do Nicolas, tá? Eu acho que as pessoas estão com medo de ir pra rua. A verdade é essa. Pelo menos a impressão que eu tenho de muitas pessoas que me acompanham e comentam e tudo mais. As pessoas têm medo de falar hoje em dia na rede social, que dirá ir para a rua fazer manifestações. E eu sei, gente, as manifestações elas devem continuar, né? Devem ser manifestações, obviamente, que sem violência, manifestações democráticas, aquela coisa toda que a gente está cansado de saber. Mas eu tenho certeza absoluta, sim, que muita gente acaba ficando um pouco acuada justamente por conta aí desse momento que vivemos. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam aí das respostas do Nicolas? Eu confesso para vocês que ele é sempre muito sensato nas respostas, né? O Nicolas vem amadurecendo muito. Então, são sempre respostas muito bem elaboradas e que acabam, sim, transmitindo até, acho que um conhecimento muito amplo aí dos assuntos que ele acaba abordando, né? Então, acho que o Nicolas está realmente aí amadurecendo bem. Se o Nicolas conseguir um Senado, seria maravilhoso para 2026, mas lembrando que daí teria que passar a PEC, que é justamente para a redução aí da idade
para ele poder concorrer ao Senado, senão ele não pode concorrer, né? E por hoje é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, fica ligado aqui no canal, porque logo mais já pode ter um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.